Você sabia que você depende do Espírito Santo de Deus para realizar a obra de Deus, ter uma vida transformada e ter as vitórias diante das tentações que vamos enfrentar no nosso dia a dia? É sobre esse assunto que vamos falar hoje na EBD Comentada Online. Eu volto já já. Sejam bem-vindos a mais uma EBD Comentada Online. Eu sou o pastor Mário Luna. É com muita alegria que eu recebo todos vocês. E se você está aqui pela primeira vez, nos dê oportunidade, continue aí assistindo a aula e eu creio que será edificante para as nossas vidas. Hoje vamos estar estudando a lição de número 11, que vai falar sobre Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Nesse caso, para hoje, na nossa atualidade. Esse é um tema bem interessante, porque existem pessoas que acreditam que as manifestações do Espírito Santo não são para os nossos dias, foram só para o tempo da igreja primitiva. E, estudando a lição de hoje, nós vamos verificar que sim, as manifestações do Espírito Santo são para os dias atuais, sim, certo? Vamos fazer uma oração nesse momento? Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de estar aqui na EBD Comentada Online. Necessito mais uma vez que o Senhor ilumine a minha mente para que eu ensine de acordo com as verdades da Tua Palavra. E também ilumine a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam compreender. E juntos nós possamos praticar a Tua Palavra. Porque esse é o intuito, estudar para colocar em prática. Não estamos aqui estudando para acumular conhecimento, mas sim para colocar a Tua Palavra em prática em nome de Jesus. Esse é o objetivo aqui nosso. Texto áureo da nossa lição de hoje. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 4. Verdade prática. A atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. O que isso significa? Que as manifestações do Espírito Santo e o que elas trazem como consequência é aquilo que nós pentecostais usamos como padrão da nossa vida. Vamos fazer uma pequena recapitulação rapidamente. Eu sempre falo, se você está a primeira vez aqui no canal, eu digo que a revista é inteira. Então não tem como você hoje assistir a lição 11 e não ter assistido outras lições. É importante você assistir as outras lições para que você fique a par ou por dentro do conteúdo como um todo e não partes, porque aí sempre falta alguma coisa, certo? Então eu te aconselho, se não assistiu alguma dessas lições que eu vou citar aqui, depois que assistir a lição de hoje, voltar e assisti-las. Primeira lição foi a autoridade da Bíblia, tá bom? Na segunda lição estudamos sobre a inspiração divina da Bíblia, que prova a sua autoridade. Na lição 3 estudamos a inerrância da Bíblia, que também prova a sua autoridade. Na lição 4 estudamos a estrutura da Bíblia, Antigo, Novo Testamento, 66 livros. Tudo isso aprendemos, os grupos que são divididos livros. Na lição 5, como ler as Escrituras. Tratamos um pouquinho, de forma muito resumida, de interpretação bíblica, que é uma disciplina que eu amo. Como interpretar a Bíblia. Então essa lição, como ler as Escrituras, tratou disso. Na lição 6, a Bíblia como um guia para a vida. O que guia a sua vida? Você usa o que para guiar a sua vida? A opinião de alguém? O que você acha? Ou o que a Bíblia diz? Lição 7, a Bíblia transforma pessoas. Só a palavra de Deus tem poder para transformar. Na lição 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Aí o comentarista já começou a mostrar as partes da Bíblia onde apontam para Jesus. Na lição 9, as histórias e as poesias falam ao coração, ou seja, são inspiradas, é palavra de Deus para a nossa vida. Na lição 10, as profecias despertam e trazem esperança. Profecias aqui não é o dom de profetizar, mas as profecias bíblicas. E na lição 11, hoje, vamos estudar sobre Lucas Atos, ou seja, é um conjunto de 2 livros, o modelo pentecostal para hoje. Leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 1, versículo 21 e 22, e Atos 2, de 1 a 4. Eu quero lembrar a você que você pode clicar na descrição do vídeo
ir lá, baixar na descrição, vai ter lá um lugar para você clicar e aí você vai ser levado para o meu site e no meu site você desce a página e você clica lá nos botões, tanto para o resumo dessa aula como para o slide em PDF desta aula. Não deixe de fazer isso caso você precise do material. Lucas 1:21 diz: "E o povo estava esperando a Zacarias e maravilhava-se de que tanto se demorasse no templo. E saindo ele, não lhes podia falar, e entenderam que tivera alguma visão no templo, e falava por acenos e ficou mudo." Atos 2, de 1 a 4. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som de um vento, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Nós vamos ver durante esta lição muito a expressão cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. E no decorrer da lição, nós vamos prestar atenção que a palavra cheios do Espírito Santo pode ser sinônimo de batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, quando você fala em línguas, mas também pode ser sinônimo de uma vida transformada, de uma vida justificada, de uma vida justa diante de Deus, de uma pessoa temente a Deus. Então guarde isso. Isso aqui é importantíssimo para você entender a lição. Cheios do Espírito Santo poderá estar falando de batismo no Espírito Santo, e o contexto que está lá vai nos dar essa explicação. Ou cheios do Espírito Santo pode estar falando de uma vida transformada. É diferente, mas a expressão cheios do Espírito Santo vai estar norteando toda a nossa lição. Palavra-chave: Espírito. Espírito Santo. Uma palavra principalmente para os professores da EBD que me assistem. É claro que essa palavra serve para também quem é aluno aí, tá? Tem muitos professores da EBD, muitos alunos de vários lugares. Hoje eu quero me lembrar de Rio Grande do Norte, porque alguém me cobrou: pastor, o senhor está falando de todos os lugares do Brasil aí que o senhor recebe comentários e não falou do Rio Grande do Norte. Então, você do Rio Grande do Norte, seja muito bem-vindo aqui também. Eu falo aqui Rio Grande do Sul, falo do Paraná, Santa Catarina, falo de Minas Gerais, falo do Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Pernambuco, Maceió, Rondônia. Tem gente de Rondônia assistindo aqui o canal, então tem gente de várias partes, São Paulo, gente de várias partes do Brasil que assistem esse canal. Então me perdoe se eu esqueço de falar o seu estado. Coloca aí: pastor, eu nunca vi o senhor falar o meu estado. De repente você não viu porque você pulou uma aula que eu falei, mas eu geralmente tenho tentado falar, tá? Então vamos lá, professores. A lição está dividida, como sempre, em 3 tópicos. Você que é aluno também vai verificar isso, serve para você. Mas os professores aqui é uma ajuda. O primeiro tópico vai descrever a atuação do Espírito Santo no ministério de Jesus, registrada no Evangelho de Lucas. Primeiro tópico vai tratar do ministério de Jesus no poder do Espírito Santo, descrito no ministério de Lucas. Nesse caso, Jesus, sendo mestre, realizou seu ministério no poder do Espírito Santo. No segundo tópico, seguimos aprendendo que o mestre dá instruções aos seus discípulos para que depois de sua partida se revestissem do Espírito Santo para prosseguir a obra que ele começou. Quem começou? Jesus. Jesus começa uma obra, ele realiza a obra no poder do Espírito Santo e agora ele vai enviar seus discípulos também para realizar, dar continuidade à sua obra, mas eles também precisam do poder do Espírito Santo. Isso acontece no livro de Atos, aí passa dos evangelhos para Atos, tá? Quando o Espírito Santo é derramado no Pentecoste e a igreja é inaugurada historicamente. Por fim, no terceiro tópico é enfatizado que o mesmo Espírito Santo que capacitou Jesus e a igreja primitiva a realizar seu ministério deve ser buscado pela igreja da atualidade para a realização da obra de Deus. Isso quer dizer que dependemos do Espírito Santo também
para realizar o nosso ministério. Quero aproveitar e falar para você, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe na sua rede social e também não deixe de aí colocar o seu comentário falando o que você tem achado da lição e também de onde você é. Então você entendeu aqui os 3 tópicos? É sobre isso que vamos tratar. O terceiro tópico vai enfatizar a igreja da atualidade buscando aquilo que se viu na vida de Jesus, aquilo que se viu na vida da igreja primitiva e que se pode ver na nossa vida também. Sendo assim, a ênfase da lição como um todo é provar a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, na vida da igreja primitiva, para nos conscientizar da necessidade de buscarmos a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Senão a gente acaba esquecendo que tem que buscar o Espírito Santo. Devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, seus dons e também seu fruto. A lição de hoje, ela não trata do fruto do Espírito, mas o fruto faz parte da plenitude, que vai ser o nosso último subtópico da lição de hoje. Então, nós precisamos buscar, em nome do Senhor Jesus Cristo, batismo com o Espírito Santo, os seus dons e também o seu fruto. Você tem feito isso? Você tem se preocupado em buscar os dons, o batismo e também o fruto do Espírito Santo? Eu tenho uma novidade para falar com você, eu já volto. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. É uma forma de você aí está contribuindo com o ministério. Quando você clicar no botão Seja Membro, tem um vídeo. E esse vídeo vai te explicar tudo sobre ser membro e qual é o benefício que você tem. Não é ser inscrito. Inscrito todos podem ser. Mas ser membro é importante, que vai estar colaborando com o Ministério de Ensino que eu estou aqui desenvolvendo, tá bom? Mas fica ao seu critério. Vamos lá, introdução. Lucas Atos. São 2 volumes de autoria do médico amado, Colossenses capítulo 4, versículo 14. Os relatos são escritos a partir de premissas. O que são premissas? Fatos históricos e teológicos, ou premissas históricas e teológicas, tá? Então ele coletou informações históricas dos acontecimentos e também tem a parte teológica, que tem a parte doutrinária. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Você vai ver que quando se fala do Espírito, vai falar de unção, de derramar, vai falar de várias coisas. Atos 2,33 na NVT, Nova Versão Transformadora, diz: ele foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus, e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo, que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Pedro está ali falando sobre o que está acontecendo. O Espírito Santo foi derramado. Essa unção tem finalidade. Olha só, para que serve o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo? Deixa claro logo. Às vezes se pergunta assim, mas por que uns falam batismo com e outros falam no? É porque no grego, o que é usado para traduzir dá tanto para com como no. Então, a palavrinha dá tanto para com ou no. Então, tanto faz. Batismo com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, é tudo a mesma coisa. Então, qual é a função do batismo com ou no Espírito Santo? Finalidade: capacitar a igreja para a proclamação do Evangelho em continuidade ao ministério de Jesus. Desde agora, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Nós que somos batizados com o Espírito Santo, que pela bondade de Deus, eu também sou batizado há muitos anos pela bondade de Deus, nós não podemos desfazer de quem não é batizado com o Espírito Santo. E nem podemos desfazer achando que aqueles que não são pentecostais não vão ser salvos porque não foram batizados com o Espírito Santo. No decorrer da lição, nós vamos aprender que todo cristão tem o Espírito Santo. Ser batizado com o Espírito Santo é uma capacitação para realizar a obra, principalmente na questão de evangelização.
É por isso que as igrejas pentecostais, elas têm assim mais desejo, elas estão mais, têm uma prontidão maior no caso da evangelização, por causa do Espírito Santo, na questão do batismo com o Espírito Santo. Isso não quer dizer que igrejas não pentecostais não evangelizem, mas esse anseio, essa vontade, esse desejo predomina mais nos pentecostais por causa do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Você entendeu? Então nós não podemos desfazer de quem ainda não é batizado no meio pentecostal e de quem não busca batismo porque não acredita, não busca o batismo no Espírito Santo porque não acredita que seja para os dias atuais. Há muitas igrejas não pentecostais que pensam assim: pastor, eles vão para o céu? Vão. Por causa do batismo no Espírito... Não ter o batismo? Vão. Porque eles têm o Espírito Santo. Só que quem não tem o Espírito Santo como batismo, nesse caso não é batizado com o Espírito Santo, vai faltar a ele essa questão desse anseio, essa vontade e também a manifestação do poder de Deus por meio de dons, que muitos deles dependem do batismo no Espírito Santo. Outros não. Por exemplo, para profetizar, para poder interpretar as línguas, tudo depende do batismo no Espírito Santo. Mas isso não quer dizer que possa existir outro dom, algum dom que dependa só do batismo. Existe aí, por exemplo, presidir é um dom. Certo? Presidir é um dom. Então, usar de misericórdia é um dom. Paulo vai falar sobre isso em Romanos, capítulo, se não me falha a memória, capítulo de número 12. Então, não é necessariamente, ele não precisa necessariamente ter sido batizado no Espírito Santo, tá? Mas, que é um dom de serviço nesse caso, não é um dom espiritual, né? Porque é qualificado dons espirituais, dons de serviço, dons ministeriais nesse caso. Então, por favor, não desfaça de quem não é batizado no Espírito Santo. Existem relatos de pessoas, inclusive desses comentaristas que escrevem a lição, que gente até da família deles serviram a Deus com toda a fidelidade e não foram batizados no Espírito Santo. E aí a gente quer, não foi batizado porque não buscou, não foi batizado porque estava desconcertado, não foi. A gente quer sempre dar um motivo. Aí quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Se a pessoa não foi batizada, aí é com Jesus e com ela. Pare de querer ficar explicando a vida dos outros. Pense na sua. Busque. Oriente as pessoas a buscar. Mas não julgue aqueles que não são batizados com o Espírito Santo. A lição está nos mostrando que devemos buscar, não que devemos julgar. Desde o Pentecoste, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a Igreja de Cristo. Então, desde o tempo do Pentecoste. Pois assim como no início da igreja os crentes atuais precisam buscar o batismo no Espírito Santo como revestimento de poder do alto para realizar a obra de Deus e alcançar uma vida cristã vitoriosa. Pastor, então o senhor quer dizer, ou comentarista, porque no caso aqui, toda vez que aparecer em vermelho, não é a revista. É um comentário à parte para explicar a revista. Em preto, não. Mas em vermelho não é a revista. Ou é uma referência bíblica da revista. Então, quer dizer o seguinte, que quem não tem o batismo no Espírito Santo não tem uma vida vitoriosa. Não, ele tem uma vida vitoriosa, mas há uma ênfase maior em relação a isso, tá? Tópico 1. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Então nós vamos ver nesse tópico o Espírito Santo atuando na vida de Jesus. O Espírito Santo no Evangelho. Lucas, talvez você pergunte assim, pastor, por que ele botou só Lucas, não botou Mateus, não botou Marcos, não botou João? Porque na verdade ele juntou, nesse caso, a lição de Lucas com Atos. E colocou na outra lição, que foi a lição 8, a lei e os evangelhos. Então aqui ele está destacando só Lucas, porque é Lucas que vai falar sobre a questão do livro de Atos, sobre o derramamento do Espírito Santo. Então ele junta o evangelho de Lucas com o livro de Atos. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. Lucas 1, do 1 ao 3. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento. O que é advento? Vinda, chegada do Messias. Quando Jesus chegou, ele precisou também da unção do Espírito. A ação do Espírito é percebida na vida do percussor. Quem é o percussor? João Batista. Aquele que anuncia a chegada de alguém. Isso é percussor. De Cristo, João Batista. Lucas 1, 13 e 15. Vamos ler. 15. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo. Olha, eu disse que a lição vai falar muito sobre isso.
cheio do Espírito Santo. Aí você já vai começar a pensar, peraí, como é que João Batista era cheio do Espírito Santo se ele não era batizado no Espírito Santo, ele não falava em língua? Quase no início da lição eu expliquei que a palavra cheio do Espírito Santo pode significar batismo no Espírito Santo, dependendo do contexto, mas também pode falar de uma vida com Deus, de uma vida de alguém temente a Deus, de alguém obediente a Deus. Então entenda isso, tá? Por favor. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Então João estava sendo cheio do Espírito na sua concepção. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Outra coisa importante, pois mesmo sua história sendo relatada no Novo Testamento, devemos lembrar que o Novo Testamento é inaugurado, de fato, realmente, através da morte e ressurreição de Jesus. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que tem coisas no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, no Evangelho de João, que, querendo ou não, pertence ao Antigo Testamento? Sim, porque o Novo Testamento só começa, de fato, a partir do momento que Jesus morre, ressuscita e aí sim, aí começa o Novo Testamento, porque ele é inaugurado através da aliança no sangue de Jesus, o sangue de Jesus sendo derramado, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, tá? O texto da celebração da última Páscoa realizada por Jesus aponta para a Santa Ceia, que seria uma ordenança para a igreja. Prova que o Novo Testamento foi inaugurado depois da morte e ressurreição de Jesus. Aí você vai dizer assim, pastor, como é que eu estou lendo relatos no Novo Testamento, mas ainda pertence ao Antigo? Eu vou ter que falar agora que pertence ao Antigo? Não, pertence ao Novo, mas está descrevendo coisas ainda do Antigo. É isso que você tem que entender. Está dentro do Novo, mas está descrevendo coisas do Antigo Testamento ali, porque João Batista faz parte, ele é o último profeta do Antigo Testamento. Ele não é o profeta do Novo Testamento. João Batista é profeta do Antigo Testamento. E os evangelhos precisavam contar sobre isso. Olha a ceia, olha o que diz a ceia, o texto da ceia. Mateus 26 a 28, é a última Páscoa de Jesus que apontava para a Santa Ceia. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhes, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Está vendo aí, ó? O sangue do Novo Testamento, da Nova Aliança. Então é inaugurado a partir da morte e ressurreição de Jesus. Isso também explica por que João Batista era cheio do Espírito Santo, mas não falava em línguas. Por quê? Porque ainda não era, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado da forma que ele é derramado no Pentecoste. A forma do Espírito Santo operar na Antiga Aliança, ou no Antigo Testamento, era diferente de sua atuação a partir do dia de Pentecostes. A partir desse dia, os cristãos foram batizados com ou no Espírito Santo, tendo como evidência desse batismo as línguas estranhas. Antes disso, não havia batismo no Espírito Santo. A palavra profetizou, tá? E é descrita aqui no texto, quando nós vamos ler sobre o início, dizendo sobre a questão aqui da profecia que veio. Essa profetizou, ela está ligado aqui, não, a palavra profetizou nesse texto fala de um cântico de adoração, tá? Nós não lemos, mas está lá na referência da leitura, tá? Nesse texto fala de um cântico de adoração a Deus, no poder do Espírito Santo. Não está falando do dom de profecia concedido à igreja depois do Pentecoste. Temos também na concepção virginal de Maria, de Maria, Lucas 1,35. Lucas 2,25 diz assim: havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. No texto completo diz que o Espírito Santo revelou e o guiou ao templo para contemplar com seus olhos a consolação de Israel, o Messias prometido. Ele tinha o Espírito Santo sobre ele, esse homem, tá? Simeão tinha, mas ele não era batizado com o Espírito Santo.
Ele não falava língua, tá? O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Lucas 3,16. Aqui, eu queria só fazer uma observação, e essa observação não é para criar atrito, dissensão, mas vai ter pessoas, tanto no meio pentecostal como não no meio pentecostal, que quando leem esse texto aqui no seu contexto de Lucas 3,16, acredita que uma coisa é ser batizado no Espírito Santo e outra coisa é ser batizado com fogo. Vamos lá, tem duas interpretações aqui. Existem aqueles que acreditam que é o batismo no Espírito Santo e como o fogo é um símbolo do Espírito, eles acham que fala ali de uma intensidade. Mas existem também aqueles que acreditam que batismo no Espírito Santo e com fogo é Jesus batizando, dando poder para a sua igreja, para realizar a sua obra, mas também punindo aqueles que não creem na sua palavra e são injustos. Então tem essas duas interpretações para esse texto aí, porque ele tá uma parte dele, ele não está completo. Então se você ouvir uma coisa ou outra, não entre em questão, não vai brigar por causa disso, porque o que importa é que somos batizados com o Espírito Santo e realmente o fogo é um símbolo do Espírito Santo. Mas se esse fogo desse texto está como símbolo ou como símbolo de juízo, isso é uma outra coisa que poderia ser explicada em uma outra lição que não vai ser hoje aqui. Então não entre em atrito por causa disso. Tópico 1, 2. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Batismo nas águas, não no Espírito Santo, tá? Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, nas águas, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. Lucas 3:21. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, Lucas 3:22, parte A, e uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado, Lucas 3:22. Vamos ver que no caso de Jesus desceu em forma de pomba. Lá no Pentecoste aparece como línguas repartidas como de fogo. Deus tem formas diferentes de operar. O evento da descida do Espírito e a voz que o identificava como filho de Deus tinham como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Então aparece ali a pomba descendo, uma visão como uma pomba descendo, e também uma voz. E isso inaugura o ministério de Jesus, marca o início do ministério de Jesus. Lucas 4:1, 14 e 18, que diz: E Jesus cheio do Espírito Santo... Olha, Jesus era cheio do Espírito Santo, mas ele não falava em línguas estranhas. Então, a palavra cheio do Espírito Santo nem sempre, por favor, eu estou frisando isso bastante, nem sempre na Bíblia está relacionada apenas à questão do batismo no Espírito Santo com evidência de língua. Já mostrei que João Batista era cheio do Espírito Santo, mas não falava em língua, até porque o ministério do Espírito Santo, a dispensação do Espírito Santo ainda não tinha começado. Ela só começa a partir de Atos, no Pentecoste. Jesus precisava morrer, ressuscitar, voltar para o céu, para ele enviar a promessa do Pai que ele havia dito, tá? Então, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, pela virtude do Espírito, você vai ver, ó, cheio do Espírito, virtude do Espírito, poder, voltou Jesus para a Galileia e a sua fama, notícia sobre acontecimentos, correu por todas as terras em derredor. Pastor, que isso? O texto diz fama. Tem textos na Bíblia que diz que a sua fama. Só que o problema é que a palavra fama nos nossos dias tomou outro sentido. E por isso nós recusamos ela. Mas a palavra fama tem a ver com notícia. Falar sobre alguma coisa que está acontecendo na vida de alguém. Então, a fama de Jesus correu. A notícia do que Jesus estava fazendo, realizando no seu ministério, correu. Então, a palavra fama em si, ela não é ruim. O ruim é a motivação que pessoas buscam fama. Ou seja, eu quero fama para ser famoso, no sentido de ser visto, de ser ali buscado, de estar no alto. Não era isso. A fama de Jesus era uma consequência do que ele realizava, a obra que ele realizava. Ela não era um motivo. Então, se tem gente que acaba sendo conhecido por causa do que Deus está fazendo, é uma coisa. Agora, se tem gente que busca ser conhecido para que tenha o seu nome engrandecido, é outra coisa. Aí você está caminhando no caminho errado. 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me
ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração. Você já parou para pensar numa coisa? Ele vai pela virtude do Espírito, a fama dele corre, o Espírito do Senhor está sobre ele, mas para quê? Para buscar fama? Não. Para evangelizar pobres, curar os quebrantados do coração. Também serviram esses sinais da voz e da pomba descendo como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. João 1, 32 e 33. Olha o que diz. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Então ele testificou que realmente ele era o Cristo. E eu não o conhecia. Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. João viu a pomba descer e repousar. Então João disse: é ele. Versículo 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Aqui é João Batista, tá? Não é João o que escreveu o Evangelho, não. Irmão de Tiago, não. É João Batista. Não faça confusão. Subtópico 3. O Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus se batizou para cumprir tudo aquilo que precisava nas águas. Agora, cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido, levado pelo Espírito ao deserto. E lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Uma observação: não foi o diabo que levou Jesus para o deserto, foi o Espírito. Cuidado para você não se confundir. Lucas 4:1b e 4:2a. Nesse período, manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Lucas 4:2, versículo b. Preste atenção, ele manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu pela oração e pelo jejum. Aqui aprendemos uma lição muito importante. Jesus tinha comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. Todo cristão deve orar e jejuar, porém não é a oração e nem o jejum em si que nos fortalece, e sim o Senhor a quem oramos e jejuamos. Não pense você que o fato de você orar, a oração é que está fortalecendo. Não, é o Senhor que está recebendo a sua oração. Não é o jejum que fortalece você, é o Senhor que você está apresentando o jejum que te fortalece. O jejum é um ato de se apresentar a Deus em humilhação, abrindo mão de uma alimentação para buscar as coisas celestiais. Mas não é o jejum em si, não é a oração. Temos que orar, sim. Deus nos ensina que devemos orar na sua palavra, sim. Mas orar para quem? A Ele. Então quem nos fortalece é Ele. Quem nos responde é Ele. A oração é o meio de comunicação que nós temos com Deus. Mas quem faz a obra é o Senhor. Cuidado para você não se estribar, não se apoiar, não achar que é a sua oração que está fazendo. Ou seja, o mérito é seu, quem faz não é o Senhor, é você. E esse é um perigo, porque aí você vai começar a achar o seguinte: ah, eu jejuei, vai acontecer. Ah, eu orei, vai acontecer. Quem foi que disse? Na força do seu braço? Através do seu poder? Não vai acontecer. Quem faz acontecer é o Senhor, não é você, nem sou eu. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir seu ministério. Então Jesus vence a tentação. Cristo venceu o diabo pelo poder do quê? Do Espírito e da palavra de Deus. Ele estava ali cheio do Espírito Santo e também usou a palavra de Deus. Então preste atenção numa coisa. Acaba com essa ideia que só buscando o Espírito Santo você não precisa estudar a palavra, porque você vai vencer, você vai conquistar, você vai ultrapassar. Não, você precisa estudar a Bíblia sim. E não se estuda a Bíblia apenas pensando assim: ah, eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar e Deus vai me dar toda a sabedoria e eu nem preciso ler Bíblia. Para com isso, porque isso é heresia. Isso é heresia. Deus não tem comprometimento com gente que pensa assim: ah, pastor, mas eu conheço uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, e Deus deu sabedoria a ele na palavra. Aí é um caso à parte. Isso não é regra, isso é exceção. Deus vai usar ele dentro das suas limitações. Ele não sabe ler, ele não sabe escrever. Aí é outra situação. Mas você que sabe ler, você que sabe escrever, tá pensando que o Espírito Santo vai botar a Bíblia dentro da tua cabeça sem você ler, sem você observar a Escritura, sem você interpretar a Escritura da forma correta? Isso não vai acontecer. Você vai precisar voltar lá na lição de número 5
como ler a Bíblia e estudar para você ver que o que eu estou falando tem base. Aqui temos outra lição para aprendermos. Jesus, o Filho de Deus, mas vence o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Como servo de Deus, precisamos seguir seu exemplo para vencermos as tentações que enfrentamos. Venceremos no poder do Espírito e da palavra de Deus. Subtópico 4. O Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, você está vendo uma progressão, uma continuidade? Jesus está avançando. Ó. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: hoje se cumpriu esta escritura. Então Jesus, depois da tentação, ele segue, ele volta para Galiléia, ele vai ministrar em alguns lugares e ele chega na sinagoga e ele abre o rolo, o livro de Isaías, e lá está escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Então, quando você lê Isaías 61, 1 e 2, não está falando de outra pessoa a não ser Jesus. Não está falando nem de mim, nem de você. Está falando de Jesus. Pastor, como é que eu vou aplicar essa palavra para eu ou para as pessoas que estão ali? Se o texto fala de Jesus, mas a Bíblia, há um texto na Bíblia que diz que toda palavra é inspirada, toda escritura é inspirada. É porque você vai ter que fazer uma aplicação na base de comparação. Assim como Jesus, preste atenção aqui, ó. Assim como Jesus tinha o Espírito do Senhor sobre ele, o Espírito Santo, assim também ele nos deu o Espírito Santo para realizar a sua obra. Mas você não pode fazer a aplicação direto nesse texto dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, está sobre você. Porque não é isso que o texto está dizendo primeiro. Primeiro está dizendo que estava sobre Jesus. É através de Jesus que o Espírito vem para nós. Então nós temos que botar Jesus no cenário. Se eu falar que o Espírito está sobre mim, o que vai acontecer? Eu esqueço de falar de Jesus. E na verdade, quem deu o Espírito Santo para a igreja? Jesus. Então não deixa de falar de Jesus não, tá? Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. E essa mesma unção do Espírito pode ser manifesta na nossa vida. Podemos compreender que a atuação do Espírito Santo foi fundamental no ministério de Jesus. Somos pentecostais, mas ao longo dos anos parece que estamos nos esquecendo da necessidade que temos de ser cheios do Espírito Santo. Presta atenção nisso aqui. Eu me lembro que há uns 25 anos atrás, eu, pastor Mário Luna, me lembro que há uns 25 anos atrás, íamos para os cultos, consagrações, vigílias e montes para buscar batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, revestimento de poder. Inclusive, jejuávamos para isso. Hoje em dia, vamos para o templo para buscar, na maioria das vezes, bênçãos materiais. Sendo que Mateus 6,33 diz: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, comida, bebida, vestimenta, necessidades básicas da vida, serão acrescentadas. Não, nós vamos sempre buscar coisas materiais. A gente não está mais preocupado em buscar coisas espirituais. E é buscar e ali continuar buscando. Não é só buscar uma vez e largar para lá. É continuar buscando. Estamos invertendo os valores. Como poderemos cumprir nossa missão sem o poder do Espírito Santo? Adoramos cantar letras que falam dele. De quem? Do Espírito Santo. E até alguns de nós choram quando se fala nele. Citamos textos que falam dele, mas não o buscamos com todo o nosso anseio, com todo o nosso coração. Dificilmente presenciamos cultos em que se ora para Jesus batizar com o Espírito Santo. Antigamente era normal, no final do culto, chamar pessoas para orar para batismo com o Espírito Santo. Hoje em dia quase não se vê mais isso. Eu tenho de vez em quando presenciado em alguns lugares pessoas fazendo isso. Eu vi num lugar Deus batizando 20, outro 17, 15. Então tá, Deus ainda batiza, batiza. Mas as pessoas não clamam. As pessoas não são ensinadas para buscar também. Então se fala tanto de batismo no Espírito Santo, mas não se faz a questão. Vamos reunir as pessoas aqui. Ó, irmão, nessa semana nós vamos aqui no culto, no próximo domingo, por exemplo, é só aqui uma ilustração, um exemplo para ver. Ó, no domingo que vem,
Nós vamos orar aqui no final do culto por batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Busque ao Senhor durante essa semana, peça a Ele, Senhor, eu quero ser batizado com o Teu Espírito. Eu quero receber esse poder para realizar a Tua obra. E aí no domingo vai lá e ora pelas pessoas. Eu acredito, em nome de Jesus, que Deus vai batizar através de Jesus Cristo. Vai batizar. Mas precisamos crer nisso e precisamos também fazer alguma coisa a nível de buscar e também de orar pelas pessoas. Mas não. Ah não, cada um ora em casa, deixa isso pra lá, isso gasta a hora do tempo. Irmão, aí fica difícil, né? A Bíblia diz que eles estavam reunidos em oração e ali, reunidos juntos. A igreja foi fundada para trabalhar em unidade. Ela não foi fundada para trabalhar dividida. Essa mão fora do corpo não serve para nada. Esse olho fora do corpo não serve para nada. Esse ouvido fora do corpo, orelha e ouvido fora do corpo não serve para nada. Essa boca fora do corpo não serve para nada. Segundo os que estudam a medicina, dizem que o fígado tem pelo menos 200 funções. Fora do corpo não serve para nada. Então, devemos buscar o batismo com o Espírito Santo, reunido em comunhão também. Deus pode batizar individualmente você num lugar em casa? Pode, é claro que pode, mas devemos fazer uma oração coletiva também, tá? Falamos muito de poder, mas poucos querem viver uma vida de comunhão com Deus para receber esse poder. Síntese do tópico 1. Primeiro, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, compartilhe e não deixe de comentar. Fale de onde você está assistindo esta EBD Comentado Online. A unção do Espírito Santo esteve presente na vida e no ministério do Senhor Jesus, capacitando a cumprir a missão para a qual Deus Pai o havia enviado. Então Jesus teve o Espírito Santo durante todo o seu ministério. Durante a lição aqui eu falei sobre a questão de você ter que estudar a Bíblia. E uma das maneiras de estudar a Bíblia é fazendo um curso livre de teologia. Você conhece o curso livre de teologia da Faculdade Vitória em Cristo? Ele tanto é um curso online como presencial. Você realiza todas as atividades online, por isso você pode estudar em qualquer lugar do Brasil e no melhor horário para você. Clique no link na descrição do vídeo e se inscreva para assistir o módulo grátis. E se você gostar, seja aluno! É isso mesmo, você pode ser aluno do curso livre de teologia. Isso não quer dizer que você, para estudar a Bíblia, só através de um curso livre de teologia. Mas se você quer aprimorar, você tem aí nos links na descrição o curso livre de teologia com módulo grátis. O início é grátis. Você vai fazer, eu gostei. Eu vou me inscrever no curso agora para fazer o módulo completo, desculpe. E aí você vai ser aluno da Faculdade Vitória em Cristo, como eu, pela bondade de Deus, também sou aluno. É um curso livre de teologia, não é bacharel pelo MEC, é curso livre, mas com nível básico, médio e avançado, tudo junto. É um bom curso. Inclusive no canal eu tenho aí um vídeo que explica assim mais detalhadamente sobre esse curso. Vamos lá? Tópico 2. Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Falamos sobre o ministério de Jesus. Agora vamos falar sobre o ministério da igreja, certo? Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. O Espírito Santo em Atos. Ao concluir o evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Isso está em Lucas 24:49. Eis que vos envio a promessa do meu Pai, ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, ascensão, chama-se esse nome aqui. O livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O que acontece depois, né? O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Atos 1:8. Foi por isso que quase no início da lição eu falei, tem igrejas que não são pentecostais. Os cristãos, se viverem uma vida de acordo com o que a Bíblia diz, eles não são salvos pelas obras. Mas uma vez que aceitamos Jesus, precisamos ter boas obras. Mas mesmo sem ser batizado no Espírito Santo, eles vão para o céu? Se tem uma vida de obediência à palavra de Deus, sim. O Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, é capacitação para a evangelização. E eu já mostrei que nós temos esse diferencial, porque a igreja pentecostal ela tem esse anseio maior de evangelização justamente por causa do batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo.
relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração, lembra que eu falei? Eles ficaram lá orando. Aguardaram o revestimento de poder. Atos 1, do 12 ao 15. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja como agência de Cristo. O que é uma inauguração histórica? O momento dentro da história que a igreja passa a vigorar realmente ali. Porque ela precisava ainda. A igreja já existia? Sim, porque estava lá aquele povo reunido. Mas ela foi inaugurada historicamente na descida do Espírito Santo. Porque antes disso, eles não podiam ainda sair para poder fazer a evangelização e a obra de Deus, tá? Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Atos 2:38. Atos 2:38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Dom aqui é batismo, tá? Podemos compreender algo maravilhoso quando estudamos a Bíblia com uma visão de todo para as partes. Uma visão do todo. A Bíblia completa, depois olhando para as partes. Olha que coisa interessante. No Antigo Testamento podemos perceber a atuação da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Trindade é um nome que não está na Bíblia, mas é um nome que se dá para, teologicamente, para o Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, a pessoa que mais aparece no Antigo Testamento é o Pai. Senhor. Temos aparições de Cristo no que chamamos na teologia de teofania, ou cristofania, onde Cristo aparece na forma do anjo do Senhor. Nem todo anjo que aparecia vindo do Senhor era Cristo, mas há anjos, o anjo, desculpe, deixa eu ratificar aqui. Há o anjo que era Cristo. E aí você vai dizer assim, era uma prefiguração, tá? Mas por que vocês sabem que era Cristo? Porque ele aceita adoração. Anjo não aceita adoração. Mas esse anjo aceitava adoração, tá? Vamos lá. Em Josué 5, 14 e 15, temos um exemplo assim. Pois esse anjo aceita ser adorado. Então, ele era o próprio Cristo. Era uma prefiguração ali, tá? Mostrando ali o Senhor Jesus presente também no Antigo Testamento. A atuação do Espírito Santo, só que ele apareceu em forma de anjo. A atuação do Espírito Santo também é vista, por exemplo, quando Davi foi ungido a rei. Então, tanto Cristo como o Espírito Santo estavam presentes no Antigo Testamento. Em 1 Samuel 16:13 diz que Davi foi cheio do Espírito. Quando chegamos, passou a estar com ele. Quando chegamos nos Evangelhos, a Trindade continua presente. Porém, a pessoa que mais aparece é o Filho. No Antigo Testamento não havia o batismo com o Espírito Santo. Não havia, o Espírito Santo não tinha sido derramado, não tinha sido inaugurada a dispensação do Espírito, né? O tempo do Espírito está atuando na terra de uma forma diferente, tá? Então, no Antigo Testamento as pessoas tinham o Espírito Santo, mas não era igual no Novo Testamento. Prosseguindo aqui, quando chegamos nos Evangelhos, a Trindade continua presente, porém a pessoa que mais aparece é o Filho. Ele sempre fala do Pai, e o Espírito Santo lhe dá poder para realizar sua missão. Porém, depois da morte, ressurreição e ascensão, lembra o que é ascensão? Volta para o céu. De Jesus ao céu, o Espírito Santo é derramado no Pentecoste e assim é inaugurado também a dispensação do Espírito Santo. Sendo assim, observamos a Trindade atuar dentro de todo o plano da salvação. 2. A promessa cumprida no Pentecoste. Vamos ver o que é Pentecoste? Porque há dúvidas sobre isso. Pentecostes era a segunda das 3 grandes festas de Israel. Deuteronômio, capítulo de número 16, versículo 16. Era chamada pelos judeus de festa da colheita. A palavra grega Pentecoste ou Pentecostes significa 50º dia, pois essa festa era comemorada 50 dias depois da Páscoa. Então, festa da colheita ou das primícias era comemorada, terminou a Páscoa, conta-se, ela era comemorada 50 dias depois da Páscoa. O batismo no Espírito Santo remonta, ou seja, tem origem num momento passado, ou seja, lá na profecia de Joel. Joel profetizou sobre o batismo no Espírito Santo. Joel 2, 28. Cristo a ratificou o que? A promessa, confirmou, como sendo a promessa do Pai. João 15, 26 diz: mas quando vier o Consolador, quem é o Consolador? O Espírito Santo. Que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade,
que procede do Pai, testificará de mim. Uma das missões, uma das funções do Espírito Santo é testificar de Jesus. É falar de Jesus. É apontar para a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. É por isso que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Tudo em relação a quem? A Jesus. O Espírito Santo aponta o sacrifício de Jesus. Tá? Precisamos entender que Deus sempre cumpre suas promessas. Ele não prometeu que derramaria o Espírito Santo? Fala disso lá em Joel. Fala disso por intermédio do próprio Filho. O cumprimento se deu no dia de Pentecoste, Atos 2:1. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. A palavra cheios aqui tem a ver com batismo no Espírito Santo. E falar em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento. O que é o advento? É a vinda, a chegada. O Espírito Santo chegou. Para provar que ele chegou, precisou haver algo visível. E o que tinha visível? O som como de um vento, Atos 2:20. As línguas como de fogo, Atos 2:3. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Então, som como de um vento, línguas como de fogo. Aqueles que não acreditam que as manifestações do Espírito Santo são para os dias atuais, dizem, não pode ser. Porque não tem mais línguas como de fogo, som como de um vento. Mas isso era para mostrar a chegada. Se ele já chegou, não precisa se repetir. Alguém é anunciado, fulano tá chegando. Aí depois que fulano chegou, não vai se falar de novo. Fulano tá chegando, ele já chegou. Não tem que falar mais que ele tá chegando, ele já chegou. Então, para mostrar que o Espírito Santo realmente estava sendo derramado e a partir daquele momento começaria ali a dispensação do Espírito, o ministério do Espírito Santo, houve o quê? Som como de um vento, línguas como de fogo, tá? Agora, o que se repete só é o falar em línguas. O sinal que se repete é o falar em línguas. Esse é a forma de sabermos se a pessoa é ou não batizada no Espírito Santo. Desse modo, a partir do Pentecoste, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito, pois tinham sido batizados no Espírito Santo. Veremos o resultado dessa pregação do poder do Espírito no próximo subtópico. Muitas maravilhas e sinais eram operadas e as almas eram alcançadas. Preste atenção numa coisa aqui. Milagres não servem para salvar ninguém, mas servem para apontar o poder daquele que está operando, o Senhor Deus. O Senhor Jesus Cristo, mostrando ali o poder que Jesus tinha para anular aquilo que o pecado trouxe para a vida da criação e da humanidade. Então, doenças, consequência do pecado original, do início, lá no Éden. Desastres, catástrofes, tudo isso tem a ver com a questão do pecado que entrou na humanidade. Ele trouxe uma distorção dentro da criação. Deus criou tudo bom. Então, na criação original, antes do pecado entrar, não haveria fome, não haveria doenças, não haveria catástrofes. Mas, infelizmente, porque o pecado entrou, tudo isso passou a estar aí. Um dia isso vai acabar, mas ainda não acabou. Então nós prosseguimos pedindo a força de Deus, a graça de Deus, a ajuda de Deus e vamos em frente em nome de Jesus. Então, os sinais eram operados. Atos 2, 43 e 47. Ou seja, a igreja primitiva, na pessoa dos seus apóstolos, daqueles que estavam de frente, ela via sinais. Jesus fazia sinais e agora os seus discípulos também fazem sinais. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Pastor, mas era feito por meio dos apóstolos. É por isso que acontecia, porque eram os apóstolos. Quando Filipe prega para o eunuco, o texto diz que ele foi transladado de um lado para o outro. Você já pensou nisso? Filipe não era apóstolo. Filipe era diácono, que depois foi a evangelista. Ele não andou com Jesus no sentido de ter sido colocado, no sentido de ter sido nomeado como apóstolo. É nesse sentido que eu estou falando de andar com Jesus. De estar ali como os 12. E, no entanto, Deus translada Filipe de um lado para o outro. Olha que manifestação linda. Quem você conhece na atualidade que foi transladado de um lado para o outro?
Porque essa transladação não foi para o céu, igual a Enoque, igual a Elias. Essa transladação é de um local para o outro. Quem você conhece? E Filipe não era apóstolo. Então não pode dizer que isso só aconteceu por meio dos apóstolos, porque houve quem não era apóstolo que também realizou algo diante da presença de Deus na igreja primitiva. Então não fale isso. Tá? Subtópico 3. A expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou. O que é capacitar? Preparou os crentes para o serviço cristão. Tá? Agora lembre-se, preparar para o serviço cristão não nos isenta de estudar a Bíblia, porque o Espírito também vai estar ali trabalhando, iluminando a minha mente, para que eu compreenda as verdades das Escrituras e seja aplicada ao meu coração. Eu dependo do Espírito Santo também para isso, mas a parte da leitura é minha, não é o Espírito que vai ler por mim. Tá? Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez. O que é isso? Ousadia. E quase 3.000 almas se converteram. Que coisa linda, irmãos. Pregou e 3.000 almas se convertem. E nós estamos falando aqui de pessoas judias. Pessoas que eram bastante reticentes, bastante... Estava ali recusando o evangelho outrora, mas agora no poder do Espírito. Jesus também estava atuando no poder do Espírito, mas aprove Deus permitir que na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, quase 3.000 almas se converte. Após a cura do coxo, pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra. Pedro pregou o quê? A palavra. Pedro não falou da sua vida. Pedro não falou da vida de alguém. Pedro não falou de histórias. Pedro falou da palavra. Quem convence é o Espírito Santo, mas o que ele usa para convencer? A Bíblia. Você pode contar um testemunho que vai dar ali uma clareza à palavra que você está pregando. Você vai pregar e aí no momento que você puder, você encaixa o testemunho como uma ilustração para mostrar, ó, o Deus que fez aqui na Bíblia, ele continua fazendo por causa aqui, ó. Aí mostra a ilustração do presente. Tudo bem. Agora, o que você não pode fazer é achar que a pregação é só ilustrações, 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 e a Bíblia que é bom mesmo, você não explicou, você não leu, você não fez a aplicação correta. Então, Pedro prega pelo poder do Espírito, mas ele prega a palavra. Não foi uma pregação de línguas estranhas. Outra coisa, tem pessoas que pensam, eu vou pregar, e a maior parte da pregação dele, quase total, é falar em língua estranha. Quem entende língua estranha? Ninguém. A Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo, não edifica o outro. Então você não pode pregar em língua estranha? Como assim? Tem intérprete lá para interpretar? Dom de interpretação de línguas? Não. Então não tem como. Pastor, o senhor está dizendo que não pode falar em língua estranha no momento da pregação? Não, não foi isso que eu disse, não. Eu estou dizendo que tem gente que a maior parte da pregação é tudo língua estranha. Quem entende língua estranha? Edifica você, não os outros. Então, não pode fazer isso também. Mas a igreja precisa ser ensinada. Tem gente que falta esses ensinamentos. E tem gente que está tão enraizado nisso que se for ensinar ele vai dizer, eu vou embora dessa igreja. Meu querido, se você não quer aprender, infelizmente eu tenho uma notícia para te dar. Que Deus te abençoe. Mas a obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira. Tá bom? Após a cura do coxo, a porta do templo e a ministração do quê? Do quê? Da palavra. Quase 5.000 almas... 5.000 é aqui a alma, se render ao Senhor. Atos 3, 8, 19, 4, 4. Que coisa linda, irmãos. Poder do Espírito e poder da palavra. Poder do Espírito e poder da palavra. O Espírito usando a palavra para convencer as pessoas. Deus não vai convencer ninguém se você pregar as suas palavras, se você pregar o que você acha, se você pregar o que os outros dizem que não é base bíblica, não tem base bíblica. Deus não vai convencer ninguém. Não vai haver conversão de almas. Pode haver outra coisa, menos conversão, e eu vou provar daqui a pouco sobre isso. Podemos assim perceber que o poder do Espírito Santo consegue realizar. Podemos assim perceber o que o poder do Espírito Santo consegue realizar através de homens como Pedro e João, que eram simples pescadores. Às vezes você se desmerece. Você que é professor da escola bíblica dominical, preste atenção no que eu vou falar para você. Ainda que você tenha pouco conhecimento, ainda que você, no modelo antigo, você diga assim, eu só tenho primário, glória a Deus. Se você puder estudar mais, amém. Se você não pode, não dá mais para fazer isso, glória a Deus, Deus vai usar a sua vida também.
Em nome de Jesus, o poder de Deus está sobre você também. Agora estude a lição, leia a palavra, estude, medite, aprenda, assista a aulas da EBD. Eu não estou falando para assistir só aqui no canal, não. Pode assistir outras aulas. Pode assistir, não há nenhum problema em relação a isso. É importante que você assista também outras aulas, outras lições. Eu vou até fazer uma coisa interessante que você vai achar bastante interessante. Eu não sou o único professor da EBD aqui no YouTube, não. Existem bons professores da EBD aqui no YouTube também. Então, você que é professor de escola bíblica dominical, mesmo que você se ache uma pessoa simples, Deus usa a sua vida também. Quer ver uma coisa? Olha o que eu vou mostrar aqui pra você, bem interessante, ó. Aqui tá o meu canal no YouTube. Essa aí é minha menina princesa, minha esposa, tá? Eu chamo ela assim, minha menina princesa, tá? Minha esposa. Ó, vou mostrar uma coisa pra você aqui interessante, ó. Tem canais sérios aqui. Ó, quer ver? Vou mostrar pra você aqui, ó, rapidinho. Só pra você poder ver que nós não estamos trabalhando de forma dividida, não, ó. Aguinaldo Bet. Canal do pastor Aguinaldo Bet. Canal da EBD. Tá aqui, ó. Ó. Tá aqui. Tem lições maravilhosas aqui pra você poder assistir. Assista a lição aqui na EBD Comentado Online. Assista o pastor Aguinaldo Bet. Eu já assisti a lição dele. Então não tem nenhum problema. Ah, pastor, mas o senhor tá falando de um canal que é canal também igual ao seu. E aí o senhor não acha que isso acaba prejudicando? Não, não acho não. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos por um reino só. Eu não tenho esse problema comigo, não. Eu não vejo outro canal como concorrência. Eu tô mostrando esse, mas tem outros. Então, até porque eu sei que tem gente que assiste o pastor Aguinaldo Bet que descobriu o meu canal por causa do canal dele. Porque no meu YouTube aparece da onde vocês vêm. Então eu sei que um dos lugares é o canal do pastor Aguinaldo Bet. Que Deus abençoe a vida dele, a família dele, o ministério dele. É o maior canal da EBD de pessoas. No caso, esse canal dele aqui, ó, olha quantos inscritos tem nesse canal. 352 mil inscritos. Eu, irmãos, humildemente, vou caminhando para os 9 mil inscritos. Não é uma concorrência de inscritos. Mas se você quiser se inscrever no canal, aproveite agora e se inscreva. Ative o sininho das notificações. Então eu não tenho problema com isso não, tenho medo não. Ah, pastor, o senhor falando assim, as pessoas podem ir para lá e não voltar mais. Irmão, se você não confiar no que Deus te chamou para fazer, então realmente você precisa confiar mais. Confiar mais. E não ver como uma competição. Então, eles eram o quê? Simples pescadores. Você é um simples servo do Senhor. Se prepare, mas Deus vai usar você. Atos 4:13 diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, cuidado aqui, hein? E indoutos, cuidado também, calma aí, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Estado com Jesus, tinham sido treinados por Jesus. Eu vejo pessoas aí questionando. Ah, não, irmão, não precisa estudar teologia. Se você pode estudar, estude. Se você não pode estudar, amém, tudo bem. Mas bater contra a teologia, irmãos, Jesus deu um treinamento de 3 anos e pouco para os seus discípulos. Só que não foi um treinamento de 2 horas por dia, nem de 4 horas por dia. Os discípulos pelo menos estavam com Jesus, vamos tirar as 8 horas por dia, pelo menos 16 horas. Você já parou para pensar o que é isso? Um treinamento de 16 horas? Qualquer treinamento que você tenha nunca vai chegar a isso. Então os discípulos foram muito bem treinados com a palavra, com o ensino, tirando dúvidas. Então aprenda, estude, é importante, tá? Só que diz aqui que eles eram sem letra e indoutos. Devemos entender que os termos sem letras e indoutos não se refere que Pedro e João eram analfabetos, como alguns pensam. Tem gente até que diz, não, Pedro era analfabeto, João era analfabeto. O texto não diz isso não. Você tem que procurar o que significa a palavra indouto. E sem letra no contexto, cuidado, no contexto da Bíblia, não fora. Porque você talvez vá no dicionário de português, indouto pode ser uma pessoa analfabeta, mas não é o contexto da Bíblia, não é o que a Bíblia está dizendo ali. Aí você vai dizer assim, como assim não é?
eles eram homens sem instrução religiosa formal. O que é isso? Ou especializada. Eles não tinham estudo especializado em relação às escrituras. É isso? É. Eu vou provar para você numa Bíblia, numa versão diferente. Por isso que quando você compara versões da Bíblia, lê o texto em várias versões, você acaba se isentando de errar às vezes. Olha só, NVT. Quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram o quê? Admirados, pois perceberam que eram homens comuns e sem instrução religiosa formal. Então eles não tinham instrução religiosa formal. Eles não pertenceram a uma sinagoga. Eles não deram continuidade ao estudo dentro de uma sinagoga. Todo judeu tinha que estudar. A partir dos 6 anos, todo judeu homem tinha que estudar. A partir dos 6 anos ia mais ou menos até os 13 ou 12. Todo judeu homem tinha que estudar. Agora havia aqueles que depois dessa idade davam prosseguimento. A formação do judeu era nas escrituras. Porém, havia aqueles que davam prosseguimento. Dá um exemplo, pastor. Paulo deu prosseguimento. Estudou, estudo especializado. Pedro e João não. Então é por isso que os religiosos da época dizem que eles eram sem letras e indoutos. Ou seja, eles não tinham uma qualificação de estudo aprofundado nas escrituras. E como é que eles estavam falando daquele jeito? Ah, poder do Espírito Santo. Deus usa aquilo que eles têm, eles tinham conhecimento da escritura, mas eles não pertenciam a nenhuma sinagoga no sentido de ter se especializado depois a mais, mas eles tinham estado com quem? Com Jesus, e receberam um treinamento com Jesus durante 3 anos e pouco, e um treinamento que passou de 15 horas por dia aproximadamente. Estamos dando aí uma média, porque o texto dos evangelhos prova que Jesus estava tão envolvido na obra que às vezes era dito que ele tinha perdido a razão, que ele não tinha hora nem para comer, tempo nem para comer. E é claro que você não vai seguir isso, dizer, eu também agora vou fazer a obra de Deus, nem tempo para... Você precisa comer porque tem o seu organismo. Mas ali por um motivo, o ministério de Jesus é um ministério muito curto, 3 anos e pouco. Então é dito que ele não tinha nem tempo para comer. Se ele não tinha tempo para comer, os discípulos também acompanhavam a mesma coisa. Então foi um treinamento ali árduo. Foi um treinamento ali grande, tá? Só para você entender, tá? Reconheceram também que eles haviam estado com Jesus. O simples fato de comparar as versões da Bíblia nos impede de cometer alguns erros de interpretação. Porque indouto e sem letra não é analfabeto. Gostaria de salientar que Deus pode usar um analfabeto? Sim. Ah, pastor, Deus vai usar um analfabeto? Vai. Pode usar. Pode usar alguém que não sabe ler e escrever? Analfabeto? Sim. Com certeza. Por quê? Porque ele vai nos usar dentro das nossas limitações. Mas nesse caso, nem Pedro e nem João eram analfabetos. Agora, o que Deus não vai fazer é você saber escrever, saber ler, poder entrar, poder estudar a tua Bíblia, poder entrar num seminário se você pode, e aí você querer que o Espírito bota tudo na tua cabeça sem você fazer nada. Isso não vai acontecer. Sinto muito, mas não vai acontecer. Tá bom? Agora, Deus pode usar aquele que não tem, porque ele não tem. É diferente. Filipe, na virtude do Espírito, olha aí, mais um, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Cornélio e sua casa receberam o evangelho pelo mover do Espírito. Tudo isso aqui está falando da questão de como Deus trabalhava através do seu Espírito Santo no livro de Atos. E batismo no Espírito Santo estava acontecendo. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo. E milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do evangelho. Tem aí as referências bíblicas. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Se o Espírito Santo realizou todas essas obras através dos cristãos da igreja primitiva, por que hoje em dia poucas manifestações como essas são observadas na igreja? Tem uma pergunta aqui. Pelo menos 2 coisas podem ser apontadas como possíveis. Não está sendo dito que é por isso, mas possíveis razões ou motivos da ausência de manifestação do Espírito Santo como naquele tempo. Primeiro, não há um anseio em buscar o Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Eu já falei que no passado nós nos reuníamos em reunião de oração, vigília, consagração, monte, até em cultos, para buscar o Espírito Santo.
para buscar revestimento de poder. Na atualidade não tem mais isso. É muito raro. Tem, mas é muito pouco visto. Querem o Espírito para ostentar poder e se autopromover afirmando que Deus lhe usa. Deus me usa, irmão. Deus é comigo. Tem que saber que eu orei outro dia ali numa igreja e Deus batizou tantos com o Espírito Santo. Que eu entreguei revelação, a pessoa caiu chorando no chão. Como assim, irmãos? Isso é sensacionalismo. João Batista disse que ele cresce que eu diminua. O próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João. Se Jesus disse que dos nascidos de mulher não havia ninguém maior do que João, nem Moisés estava acima de João. Por quê? Porque João Batista foi o percussor, aquele que veio anunciar a vinda do Messias. Ele recebeu uma tarefa linda. E uma tarefa de muita responsabilidade. E por causa dessa tarefa, ele morre como Marte e perde a sua cabeça. E aí? Então João diz que ele cresce que eu diminua. Aí as pessoas querem ser batizadas com o Espírito Santo para se exibir. Aí ele mais queria comprar. Simão Mágico queria comprar o dom de Deus. Para poder o quê? Para ganhar dinheiro. Você vai usar o dom de Deus para ganhar dinheiro? Como assim? Ah, irmãos, aqui ó, você vem, uma revelação é tanto, duas revelações é tanto, uma revelação mais profunda é tanto. Como assim? O Espírito Santo não batiza a gente para fazer esse tipo de coisa, não. Essas revelações é sua, não de Deus. Deus não está entregando nada por meio de você, não. Isso aí é coisa da sua cabeça. Deus não compactua com isso, não. Espírito de Balaão está no teu coração, sai da tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cobrar para entregar revelação, para entregar profecia, para orar pelas pessoas. Que história é essa? Isso é heresia, tem que ser combatido, batido, mostrado que está errado. Mostrado lá em Atos o que Pedro diz para aquele homem que queria comprar o dom de Deus. Que o teu dinheiro seja para a tua perdição. Porque você acha que pode alcançar o dom de Deus comprando e o pior, ganhando dinheiro através dele. Larga isso. Sai disso, que isso não é bíblico não. Tá? Então eles querem o Espírito para ostentar poder, se autopromover, afirmando que Deus lhe usa. Ah, vamos lá na oração da irmã fulana de tal, que Deus usa muito aquela irmã. Você vai lá por causa de Jesus ou por causa da irmã que tem um dom que Deus deu a ela? E que o dom não mostra nenhuma espiritualidade. Que isso, pastor? O senhor está dizendo que dom não prova espiritualidade? Não. Dom não prova espiritualidade. Tem gente que entrega profecia, tem um dom de profecia, entrega revelação, entrega visão. Deus usa, inclusive, para curar. Não prova espiritualidade. Deus não usa pessoas porque elas merecem. Deus usa as pessoas pela sua graça. Outra coisa, o dom não é para servir a mim, é para servir o outro. É por isso que Deus pode usar uma pessoa até mesmo numa situação complicada, dependendo, por causa da pessoa que lá está, que precisa ser alertada, avisada. Agora, naquele grande dia vai dizer, ah, mas eu profetizei, ah, mas eu expulsei demônio, ah, mas eu fiz maravilha, eu nunca te conheci. Você foi usado, tá, mas eu não conheci você. Por quê? Porque você só serviu de ponte para os outros. E não que não tenha que servir. Porque a ideia de sacerdócio real é um pontífice. E um pontífice é alguém, é um construtor de ponte. Pessoas que apontam o caminho de Deus para as outras pessoas. Só que o duro é você apontar o caminho de Deus para pessoas e você não viver aquilo. É triste. Não lemos sobre ninguém agindo assim entre os discípulos de Jesus, ostentando o Espírito Santo, se promovendo através do Espírito Santo. Venha porque aqui tem revelação. O pastor fulano de tal vai estar fazendo a revelação. Aí é por isso que as pessoas vão para esses lugares e não aceitam Jesus. Porque elas não foram por causa de Jesus. Elas foram por causa da revelação, por causa da profecia, por causa da promessa de cura, por causa da promessa de porta de emprego. Como é que vocês querem que as pessoas aceitem Jesus desse jeito? Ela não foi para lá por causa... A campanha é feita a campanha tal, tá bom. Mas aí ela chega lá, a campanha... Pastor, a campanha serve para atrair as pessoas. Engraçado que no Novo Testamento, o que atraía as multidões era uma palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus que
3.000 almas com Pedro, 5.000 almas de novo, chegou a 5.000 almas. Então nós temos que entender isso. E aí os sinais provam a atuação de Deus. Mas nós não podemos usar isso como algo, porque senão as pessoas vão para o templo e elas não querem Jesus. Quando Jesus realizava um milagre, tinha um propósito específico ali. E aí venha para receber a revelação, a visão, e sai sem Jesus. Meu Deus. Segundo motivo. Primeiro, por ostentar. Puxar para si nome. Segundo, muitos cristãos querem realizar a obra de Deus na força do seu braço, tentando convencer as pessoas com palavras que apelam para o emocional. Tem gente até estudando isso para poder persuadir pessoas. Técnicas de persuasão. Existe isso. Que isso, pastor? Existe. No mundo empresarial se ensina técnicas de persuasão para poder... Aí é uma área até dos coaches. A área do coach não é ensinar vidas a caminhar para o céu, não. Essa não é a área dele, não. O treinamento dele é empresarial. Vai treinar gente para poder saber como se comportar em empresa. Não tem nenhum problema. Agora, ensinar vidas a caminhar para o céu não é trabalho de coach, não. Ah, mas ele é pastor. Então ele vai executar a parte de coach em outro lugar, não dentro da igreja. Mas na parte do coach, treinamento, ensina sim como persuadir uma pessoa para que ela feche uma venda com você. Aí eles estão pegando essas técnicas, levando para dentro da igreja para persuadir pessoas para poder aceitar o que eles estão falando, E as pessoas se emocionam, e as pessoas choram, e as pessoas entregam as coisas. Que coisa terrível, tremenda. Cultos, presta atenção. Cultos que deixaram de ser dirigidos pela orientação do Espírito Santo e o que predomina é dar oportunidade para quem gostamos ou quem atrai público. Ah, vamos convidar o pregador fulano, porque tem sempre gente seguindo ele. Ah, chama fulano, chama o outro, chama... Aquele que Deus tem um talento, um dom, tá ali quietinho no canto, mas quem não é conhecido fica pro canto. Não é do meu convívio. Você pode reparar Pode reparar. Pessoas que dirigem trabalhos repetidamente em igrejas, uma oração, um culto, pode reparar que geralmente, não são todos ou todas, mas a maior parte, as pessoas que ele dá oportunidade são sempre cartas marcadas, são sempre as mesmas pessoas. Gente do seu convívio. Então não é pela direção do Espírito, porque pela direção do Espírito vai dar oportunidade para quem você até nem gosta, e nem era para não gostar, mas você vai ter que dar, porque errado é você de não gostar das pessoas, porque a Bíblia não manda fazer isso. Como é que essa mão não vai gostar, o corpo não vai gostar dessa mão? Ela é útil. Não vai gostar dessa, não vai gostar do olho, não vai gostar do ouvido ou da orelha. Como assim? Faz parte do corpo, queira você ou não. Por isso existe... Agora presta atenção. Presta atenção no que eu vou mostrar aqui. Primeiro motivo, estão querendo buscar o Espírito para poder ostentar, para poder trazer glória para si. Segundo motivo, estão querendo fazer acontecer as coisas na força do seu braço. Então não é o Espírito que convence. Aí por isso eles não precisam nem usar a Bíblia. Eles usam a técnica de persuasão. Só que olha o que acontece. Por isso existe muita adesão e pouca conversão. A igreja está enchendo. Muita gente está levantando a mão. Mas cadê a transformação de vida? Não tem. Cadê que elas voltam para continuar congregando lá? Não voltam. Ah, pastor, mas a nossa parte é pregar o evangelho. Deixa o resto. Irmão, sinceramente, vou falar uma coisa aqui que eu já falei numa das aulas da EBD aqui. Quem me assiste sabe que eu já falei. Eu nem sei por que tem em algumas igrejas um caderno para anotar o nome de quem aceita Jesus se essas pessoas nunca são visitadas, nunca ligam para elas. Poucas são as igrejas que levam esse trabalho a sério. Elas pensam que a pessoa tem que caminhar sozinha. Você tem que ajudar. Jesus disse: ide fazer discípulo. Fazer discípulo é uma coisa que você tem que estar ali acompanhando. Tem que ter um grupo especializado na igreja que acompanhe, que vá atrás. E aí acha que, mas eu aceitei Jesus e não tive nenhum acompanhamento. Isso é um caso específico, mas não é o que a Bíblia manda. Eu também não tive ninguém para me acompanhar. Não passei por um acompanhamento desse jeito. Tá bom, tô aqui, mas eu vou usar isso. A Bíblia não manda isso. A Bíblia manda fazer discípulo. E fazer discípulo é ensinar, é acompanhar. Aí a pessoa aceita Jesus e fica abandonada.
e de repente fica até revoltada, porque pegaram o telefone dela, pegaram o endereço dela, mas nunca ligaram para ela. O mal é pior ainda do que tivesse pego. Era melhor nem ter pego o telefone, nem ter pego o nome, coisa nenhuma. Porque só assim o inimigo não ia jogar um dardo na mente dela, dizendo, ó, tá vendo aí, ó? Eles não ligam para você para nada. Eles só quiseram fazer você passar vergonha vindo aqui na frente, ó, levantando a mão para Jesus, não faça isso não. Faça isso não, por favor. Então, muita adesão, pouca conversão, muito emocionalismo, choro, grito. Não estou dizendo que Deus, quando opera, não pode acontecer algumas coisas que mexam com as nossas emoções, mas pouco arrependimento. Pessoas que estão andando desconcertadas continuam andando desconcertadas. Pessoas que estão sem Jesus continuam sem Jesus. Muito determinismo. Deus vai fazer, que Deus vai acontecer, que Deus isso, que Deus aquilo. Pouca fé. Pouca fé. Crer, confiança de fato. Quando a luta vem, quero largar Jesus. Eu não vou caminhar mais, eu não vou mais para a igreja. Cadê a fé? Aonde está a fé? Nossa fé, cadê a fé? Então guarde isso. Se não for no poder do Espírito, muita adesão, pouca conversão. Muito emocionalismo, pouco arrependimento. Muito determinismo, pouca fé. Vivemos no tempo da dispensação do Espírito Santo, mas ele tem sido deixado de lado. Pois para ele operar é preciso vivermos em constante relacionamento com Deus. Síntese do tópico 2. Preste atenção aí nessa síntese do tópico 2. A manifestação do Espírito em Atos dos Apóstolos revela a inauguração da história da igreja como agência de Cristo. A partir daquele momento ela começou a pregar o Evangelho. Eu quero pedir a você que não deixe de se inscrever no canal. Dá o like, porque dando like você faz o YouTube saber que realmente você está gostando do conteúdo desse canal, e aí o YouTube vai oferecer isso para mais pessoas que não conhecem esse canal, tá? Comente, não deixe de dar o seu comentário, compartilhe na sua rede social e aproveite se quiser me seguir nas redes sociais, Pastor Mário Luna Oficial, Facebook ou no Instagram e também no Twitter. Eu quase não posto no Twitter, mas a gente tem essa rede social lá que de vez em quando entra alguma coisa também, tá bom? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa lição? Tópico 3. Tópico 3. O modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Estudamos o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, o poder do Espírito Santo na vida da igreja e agora o poder do Espírito Santo na nossa vida como igreja da atualidade. O revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor, não parou, para todos os salvos em todas as épocas, Atos 2, 38 e 39. Então essa promessa vale para a igreja na atualidade. A experiência batismo no Espírito Santo pode ocorrer junto ou após a regeneração. Que é isso, pastor? Uma pessoa aceita Jesus e ao aceitar Jesus naquele mesmo momento, Jesus pode batizar o Espírito Santo. Pode. Mas pode acontecer depois. Pode acontecer no momento do batismo nas águas. Tá? Ressalta-se que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo para provar como uma marca que pertencemos a Deus é uma coisa. Agora, ser batizado com o Espírito Santo é outra coisa que tem a ver com o revestimento para poder proclamar o Evangelho. É diferente, mas não impede que uma pessoa que não tem o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo, não proclame. Só que vai faltar aquela vontade, a manifestação através dos dons. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Aceitou Jesus, recebeu o Espírito Santo. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Ou seja, de quando você aceita Jesus. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, pregar o Evangelho. Para uma vida cristã vitoriosa, Atos 6, 8 a 10. E adoração mais profunda. Ah, pastor, só quem tem o Espírito Santo, o batismo, vai ter uma adoração mais profunda. Quando ele fala de adoração mais profunda, a gente entende aqui que quem é batizado no Espírito Santo pode falar em línguas. E aí, na hora da oração, ele fala em línguas e ele se edifica a si mesmo. Né? Ele é edificado por meio das línguas estranhas do Espírito. Né? Quem fala em línguas é edificado a si mesmo. Não é ele que se edifica, mas o Espírito que está falando por intermédio dele o edifica. Então, isso é algo mais profundo. É nesse sentido, tá? Não é que uma pessoa que não é batizada no Espírito Santo não possa sentir a presença de Deus, não possa chorar, tá? É nesse sentido.
Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna. Odierna. O que é isso? Igreja dos dias atuais ou dos dias de hoje deve buscar o revestimento de poder. Lucas 11, 13. Para esclarecer ainda mais esse subtópico, quero usar um trecho da lição 3, o batismo no Espírito Santo, da revista do primeiro trimestre de 2021. Tá? Eu estou usando aí esse trecho. Nessa revista, tratamos do tema, o verdadeiro pentecostalismo. Pentecostalismo. Vou deixar o link dessa playlist no final dessa aula. Quando estiver terminando a aula, que eu fizer a oração, vai aparecer a playlist, você pode assistir, fala só sobre o Espírito Santo, tá? Ela diz, o Espírito habita em todos os crentes em Jesus. Essa lição diz isso. Baseada na Bíblia, é claro. Sejam eles pentecostais ou não. Então você não pode dizer que uma pessoa que não é pentecostal não tem o Espírito de Deus. Ela tem. Se ela recebeu o novo nascimento, ela tem. Tá? Quem não tem o Espírito não é cristão. Romanos 8:9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Sabemos que a experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta, é a parte da experiência da conversão. E você recebe o Espírito Santo e você tem ali a marca, sendo agora algo de Deus, uma propriedade de Deus. Porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito mesmo antes do dia de Pentecostes. Vamos provar isso biblicamente? Lucas 10:10. Lucas 10:20. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. João 20:22. E com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Então eles já tinham o Espírito Santo, mas não o revestimento de poder, no qual chama-se também cheio do Espírito, no sentido de batismo no Espírito Santo. Todos os presentes no cenáculo por ocasião da descida do Espírito eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal de que a bênção de ser batizado no Espírito Santo é distinta da conversão. Então, uma coisa é ser batizado no Espírito Santo para receber poder para evangelização, realização de sinais, né, os dons espirituais. Você vai ver que os discípulos, antes do batismo no Espírito Santo, Jesus já mandou eles fazerem a obra. Por exemplo, demônios eram expulsos, pessoas eram curadas. Então não dependia do batismo no Espírito Santo. É por isso que eu digo que tem alguns dons que não dependem de você ser batizado no Espírito Santo. Você depende de ter tido um novo nascimento e ter uma vida com Deus. Mas falar em línguas, profetizar, fazer algumas outras coisas, depende do batismo no Espírito Santo. Só que aqueles que não acreditam na atualidade dos dons, usa justamente isso também como uma desculpa. Eles dizem que batismo no Espírito Santo é no momento da conversão, depois não existe mais. 2. As línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas... Glossolalia é uma palavra grega, tá? Só para você entender. Nessa revista que tratou do pentecostalismo, falou-se bastante sobre isso, tá? A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais, né? No Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Atos 2:4. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Atos 10:46. Os irmãos em Éfeso falaram línguas. Atos 19:6. Em Samaria, na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Por que implícitas? Não está descrito que falaram em línguas, mas por que implícitas? É algo que está lá, mas não está claro. Vamos ver? Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro. Esse aí é o tal do Simão que quer usar os dons de Deus para ganhar dinheiro. Cuidado com isso. Mas como é que ele viu? Se não tivesse nenhum sinal. Então havia as línguas. Não está escrito no texto que eles falaram em línguas, mas eles falaram. Senão Simão ele não tinha como saber que eles tinham recebido o Espírito Santo. Assim sendo, falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. É assim que nós cremos.
Se tem algum cristão pentecostal que não crê assim, a maior parte crê que a forma de podermos constatar que alguém foi batizado no Espírito Santo é se ele fala em línguas. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. 1 Coríntios 13, 8 a 10. Por isso, a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. Quem não acredita na manifestação do Espírito Santo para os dias de hoje, dizem que o profetizar aqui é pregar a palavra. Só que nós entendemos que profetizar aqui é o dom de profecia. Só que eu quero abrir um parêntese aqui. Nessa revista que tratou sobre o pentecostalismo, houve uma lição que falou do dom de profecia também. Teve outra que falou do batismo no Espírito Santo, outra que falou do dom de profecia, e assim foi. Depois, se você quiser estudar, você estuda desde a primeira lição. Vai ser algo que vai te edificar, Deus vai te abençoar. Tá? Você vai ter um conhecimento melhor sobre o assunto. Só que nós aprendemos que profecia não serve para dirigir a vida de ninguém. Deus pode usar alguém com profecia para alertar sobre alguma coisa ou confirmar alguma coisa? Pode. Mas ela não serve para dirigir a nossa vida. O que dirige a nossa vida é a palavra de Deus. E é por causa de pensar que a profecia serve para dirigir vida, a sua vida cristã, que muita gente está por aí buscando profecias em vários trabalhos para poder ser orientado. Agora, só que quando ele vai num lugar que não recebe uma profecia do jeito que ele queria, ele vai para outro para receber do jeito que ele quer. Então, a palavra de Deus não tem duas palavras. Se num lugar falou uma coisa e outro lugar falou outra, um dos dois lugares realmente Deus não falou. Ou até mesmo Deus não falou nem em um lugar nem no outro. Pode acontecer? Pode acontecer. A pessoa entregou do coração dela. Tá? Pastor, como é que eu faço para me proteger sobre isso? Recebeu a profecia, não tem a ver com o passado? Porque se tem a ver com o passado, você já sabe se é verdade ou não é. Mas recebeu a profecia, tem a ver com o futuro? Deixa lá. Só que não coloque a sua vida para girar em torno daquilo. Agora, se é uma profecia de alerta, olha, cuidado com esse caminho que você está trilhando. Se você continuar com isso, praticando, se você sabe que realmente está fazendo coisas erradas, ela está falando do presente mostrando o que vai vir no futuro, aí é uma coisa que realmente você tem que considerar, porque você sabe que você não está andando certo. Porque senão aquilo que está falando pode vir a acontecer. Cuidado. Por isso, como disse, né, a instrução bíblica é procurar com zelo profetizar e não proibais de falar em língua. Só que falar em língua, você não vai ficar falando alto no culto. Essa lição também mostra a questão. Tem uma lição que vai falar sobre o falar em línguas. Como deve ser feito. Já que o comentário usou o termo glossolalia e falou de línguas humanas e celestiais, podemos entender isso melhor da seguinte forma. Glossolalia fala das línguas ininteligíveis, não dá para entender, por isso que fala de línguas celestiais. Enquanto xenolalia fala de línguas terrenas. No Pentecoste ocorreu a glossolalia, mas também a xenolalia, pois os ouviam falar em suas próprias línguas. Pastor, a palavra glossolalia e xenolalia está na Bíblia? Não. É termos no grego para descrever o falar línguas terrenas, xenolalia, e línguas ininteligíveis. Não dá para compreender glossolalia. Que é línguas terrenas, francês, inglês, alemão. Existem relatos de xenolalia na história. Pessoas que receberam de forma sobrenatural um idioma como inglês, francês ou outra língua para realizar a obra de Deus sem nunca ter estudado tal idioma. Aconteceu isso? Aconteceu. É raro, mas aconteceu. Não foram para a escola estudar, mas Deus deu para ele o inglês. Ele fala fluentemente inglês, fluentemente francês. Aconteceu no passado, há registros disso. São casos raros e específicos, não vai fazer isso com todo mundo. Se quiser aprender inglês, vai ter que ir para o curso. Que aconteceram e ainda podem acontecer. Posso até dizer que no início do pentecostalismo havia quem pensasse que as línguas faladas no batismo, no Espírito Santo, eram idiomas humanos, para que ele pudesse evangelizar o mundo. Porém, com o tempo perceberam que as outras línguas eram glossolalia, línguas ininteligíveis. A princípio eles pensaram, olha, eles receberam outras línguas para poder pregar em outros países, mas não era isso. Eram línguas estranhas. Isso no início do pentecostalismo, tá? Não eram compreendidas a não ser que houvesse alguém com o dom de interpretação de línguas. 3. A plenitude do Espírito Santo. Aí ele vem falando sobre o ministério do Espírito Santo na vida de Jesus, o ministério do Espírito Santo na vida da igreja primitiva, o ministério do Espírito Santo na vida da igreja atual, e ele termina falando sobre uma plenitude. Então tá falando de algo completo. E aí vamos entender isso aqui.
A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. Isso quer dizer que nós não somos cessacionistas. Não é sensacionalista com S, que faz alarde, espetáculo. É cessacionista. Acham que os dons e o batismo no Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, cessou no tempo da igreja primitiva. Isso é um cessacionista. Nesse caso, somos continuistas, pois acreditamos na atualidade dos dons e nas manifestações do Espírito Santo. Pastor, a palavra cessacionista e continuista está na Bíblia? Não, é uma forma de descrever aqueles que acreditam que os dons acabaram no tempo da igreja e aqueles que acreditam que os dons continuam nos dias de hoje. A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão, manifestações, será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. Então continua a manifestação dele. A plenitude abrange o fruto do Espírito. É aqui que está. Não é só o batismo, não é só os dons espirituais, mas o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. E as manifestações espirituais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Então é um complemento, é tudo junto. Batismo no Espírito Santo, dons espirituais e fruto do Espírito. Plenitude, algo completo. São as manifestações do Espírito no todo. Isso não quer dizer que em todas as pessoas ele vai ter uma plenitude no sentido de ter todos os dons. Não, não é isso. Mas que tem dons, tem batismo no Espírito Santo e tem fruto, tá? Assim o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Lembrando, você pode baixar o resumo dessa aula e o PDF clicando no link que está na descrição, levado para o meu site. Desce a página, clica nos botões e você poderá baixar, tá? Não esquece disso não. Assim o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Ele não só capacita, ele conduz. Você não depende do Espírito só para convencer você do pecado a nível de ter aceitado Jesus. Você depende do Espírito também para poder você ter transformação de caráter diariamente. É Ele que transforma a sua vida. A sua parte é buscar. Mas a transformação não é você que faz. Quem faz é o Espírito de Deus. Mas você precisa buscar. Buscar em oração, lendo a palavra, vigiando, tá? Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito. Efésios 5:18. Deixa eu explicar essa última parte aqui. Precisamos entender algo bem interessante sobre ser cheios do Espírito Santo. Durante toda a lição falamos sobre ser cheios do Espírito Santo. E aqui nós vamos fazer uma conclusão disso. Na revista que estudamos, o verdadeiro pentecostalismo, primeiro trimestre de 2021, que eu já disse que eu vou deixar na playlist no final da aula, aprendemos que algumas vezes que Lucas fala de cheios do Espírito Santo, algumas vezes, nem todas, que ele fala que João Batista era cheio do Espírito Santo e não era batizado no Espírito Santo. Mas há vezes que ele fala sobre cheio do Espírito Santo que ele está falando de batismo, tá? Então aprendemos que algumas vezes que Lucas fala de cheios do Espírito Santo, em seus escritos, ele está falando de batismo no Espírito Santo. De poder para realizar o serviço e a mordomia cristã. E quando Paulo fala de cheios do Espírito Santo, como em Efésios 5:18, ele está falando de mudança de caráter, de santificação, de fruto do Espírito. E aqui tem um problema. Quem não é pentecostal lê Atos e Lucas pelas lentes de Paulo. Então, como Paulo não trata de cheios do Espírito Santo, falando de batismo, Paulo não incentiva ninguém a buscar em si o batismo no Espírito Santo de forma clara. Eles dizem que aquilo que está em Atos não é para continuar, porque a doutrina está nas epístolas e não em Atos. Tem doutrina em Atos, que eu vou provar. É instituição dos diáconos, está em Atos. Continua até os dias de hoje. Até hoje se nomeia diáconos. E é doutrina. Então, tem doutrina em Atos? Tem. Isso não quer dizer que Atos é só um livro descritivo, narrando história. Não, tem doutrina lá dentro. Como não tem doutrina? E o batismo no Espírito Santo é uma doutrina. Só que quem não acredita nele ser para os dias de hoje, defende isso baseado no que Paulo escreve. Só que Paulo não está tratando de batismo no Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo para Paulo não era batismo no Espírito Santo. Era a vida transformada. Era a mudança de caráter.
O que deve ficar claro na mente dos leitores da Bíblia é que batismo no Espírito Santo pode ser associado a ser cheio do Espírito Santo em Lucas, mas não nas epístolas paulinas. Quando Paulo fala de cheio do Espírito Santo, ele não está falando de batismo, ele está falando de fruto do Espírito. Entendemos que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação disponível que todo crente pode receber, mas que não tem nada a ver com salvação, mas no poder para realizar a evangelização, ter a manifestação dos dons espirituais ali, tá? Essa capacitação não atesta a nossa espiritualidade. Lembra que eu falei? Pastor, dom não mostra que eu sou espiritual? Não. Pois existem muitos cristãos batizados no Espírito Santo com péssimo testemunho e com conduta imatura. Essa capacitação é importante para a evangelização e o serviço. Porém, nossa santificação está ligada a uma vida cheia do Espírito Santo e isso sim aponta para a nossa espiritualidade. Então, ser cheio pode ser batizado, mas ser cheio também pode ter a ver com uma vida transformada. Fruto. O que demonstra a sua espiritualidade é o fruto do Espírito. Uma pessoa pode ser batizada no Espírito Santo e ela não ter o fruto do Espírito. Então ela não tem uma vida com a espiritualidade do jeito que deveria. Prova isso, pastor. É muito comum não entendermos como alguém batizado no Espírito Santo fala em línguas, entrega profecias, revelações que se cumprem. Tem casos que se cumprem. E tem um comportamento cristão que vai na contramão de tudo isso. Mas Deus não está usando ele, está usando para outro. É uma vida que precisa. É algo para trabalhar no reino. E aí não tem a ver com mérito. É claro que toda profecia você tem que analisar a base da Bíblia, a luz da Bíblia. Seja ele um cristão que tenha uma espiritualidade com fruto do Espírito ou não. Você não pode receber profecia e não analisar. Você não pode receber pregações, ouvir pregações e não verificar se de fato está na Bíblia aquilo. Se não tiver, descarta. Você não vai ficar brigando com todo mundo porque está pregando uma coisa que não é o que o texto está dizendo, que vai dar problema. A não ser que for o pastor da igreja para orientar, não é nem brigar, ele vai orientar. Vem cá, meu filho. Você disse que isso aqui diz isso, mas não diz não, meu filho. Deixa eu provar para você que não diz, aí mostrar. Se for um cristão humilde, que quer aprender, pastor, aprendi, a partir de hoje eu já sei. Se for um cristão que não é humilde, ele não vai aceitar e ainda vai embora da igreja. Vai, porque o pastor não tem como impedir, e vai fazer mais besteira por onde vai andando. Que é a pior parte, tá? O que precisamos entender é que o batismo no Espírito Santo está ligado à capacitação para realizar a obra e não à santificação. O batismo não tem nada com santificação. Uma pessoa não é santificada por causa do batismo no Espírito Santo. Ele é apenas uma atuação do Espírito, uma capacitação para realizar a obra, não para tornar você espiritual. Uma pessoa não batizada com o Espírito Santo pode ter uma espiritualidade, porque ele já tem o Espírito Santo e ele vai produzir o fruto na vida da pessoa. Santificação é a produção de fruto do Espírito na vida do cristão e tem relação direta com ser cheio do Espírito Santo, como Paulo ensina em suas cartas. Cheio do Espírito Santo para Paulo é transformação de caráter. Cheio do Espírito Santo para Lucas, em algumas partes do Evangelho e de Atos, é ser batizado no Espírito Santo. São coisas diferentes. É mudança de caráter, transformação de vida. Muitos cristãos batizados no Espírito Santo não buscam santificação, pois pensam que falar em línguas, entregar profecias, revelação é prova de sua espiritualidade. É justamente por isso que alguns até acreditam que não precisam ir na EBD, ao culto de ensino da palavra e até de estudar a Bíblia, pois eles já têm tudo que precisam. Eles acham, inclusive, que estudar a Bíblia vai tornar ele menos espiritual. Usa até um texto, a letra mata, o espírito vivifica. A letra nesse texto não é a Bíblia, é a lei, mostrando que a lei não pode salvar. Só a lei do Espírito, a graça pode salvar em Cristo Jesus. Tem nada a ver com o estudo de Bíblia. Interpretação errada também. Mas precisamos aprender a palavra de Deus. Então, fruto do Espírito pode ter a ver com... No escrito de Paulo, fruto do Espírito tem a ver com cheio do Espírito Santo. No escrito de Lucas, cheio do Espírito tem a ver com batismo no Espírito Santo na maioria das vezes. Não em todas, mas na maioria tem. Muitos deles estão sempre, essas pessoas que não desenvolvem a santificação, muitos deles estão sempre causando problemas na igreja com sua imaturidade cristã.
O Espírito Santo usa a palavra para nos convencer da necessidade de mudança em nossas vidas. E não podemos abrir mão disso. Se você não estuda a Bíblia, você nunca vai ter uma vida transformada. Tem gente até que se vangloria. Não, eu não sei estudar, eu não tive estudo, quem me ensina tudo é o Espírito de Deus. Você é analfabeto, não sabe ler e escrever? Não, pastor, mas tudo que eu conheço é por meio da oração. Tá errado. Você tem que conhecer por meio da palavra. A oração, Deus vai trabalhar mais ainda na sua vida para você ter consciência daquilo que lá está. Mas você não pode, você vai ter um coração aquebrantado, mas você não pode pensar que vai obter conhecimento apenas por meio da oração. O batismo no Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo, mudança de caráter, transformação de vida são duas coisas diferentes. Nesse caso aqui são diferentes, mas que se complementam. Ou ser cheio do Espírito Santo em alguns textos de Lucas e ser cheio do Espírito Santo em alguns textos de Paulo são coisas diferentes que se complementam. É nesse complemento que encontramos a plenitude do Espírito Santo que esse subtópico trata. É por isso que encontraremos pessoas cheias do Espírito Santo no sentido de ter uma vida de santificação e que podem não ser batizadas no Espírito Santo. Então, pessoas não pentecostais podem ser cheias do Espírito Santo no sentido de terem fruto. E Deus vai trabalhar através da vida delas, do testemunho delas, sim. Mas elas não são batizadas no Espírito Santo. Elas não têm aquele poder que o Espírito Santo deu para poder levar a palavra, a evangelização. E encontramos pessoas batizadas no Espírito Santo que podem não ser cheias do Espírito Santo no sentido de ter uma vida de santificação. Um exemplo disso era a igreja de Corinto. Eles eram batizados, eles tinham dons espirituais, mas era uma igreja menina, faltava espiritualidade, faltava a plenitude do Espírito, que é a união do batismo no Espírito Santo com seus dons e o fruto do Espírito, mudança de caráter e transformação de vida, santificação. Busque tudo isso, busque o batismo no Espírito Santo, busque os dons espirituais. Se Deus tiver um chamado com você em determinadas áreas, Ele vai dar esses dons espirituais que você precisa e busque também o fruto do Espírito, mudança de vida, transformação de caráter. Eles eram meninos, os coríntios, alguns deles eram meninos espiritualmente falando quando deveriam ser adultos. Síntese do tópico 3. A experiência pentecostal permanece atual na igreja, não acabou, mostrando evidente na manifestação dos dons espiritual. Eu vou deixar um aviso aqui para você. Você sabia que agora, além de ser inscrito no meu canal, você pode ser membro, semeando em nosso Ministério de Ensino? Conheça todos os benefícios clicando no botão Seja Membro ou no link na descrição do vídeo. Colabore com o nosso Ministério de Ensino, seja membro e aproveite todos os benefícios. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Clicando no botão Seja Membro, tem um vídeo, vai explicar mais ainda o passo a passo. Se você quiser contribuir no meu Ministério de Ensino, fique à vontade. Se você também acha que não, amém também. A aula continua normalmente para a glória de Deus, tá bom? Vamos lá? Conclusão. Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação. Tem nada a ver com salvação, o batismo no Espírito Santo, mas como a unção dos salvos para testemunho e serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. Por isso não podemos esquecer que o Espírito Santo habita o crente quando este aceita Jesus como Salvador. No entanto, o crente deve buscar o revestimento de poder para realizar a obra de Deus com afinco e o fruto do Espírito para ter uma transformação de vida. Qual é a lição, a próxima lição? Lição de número 11, as epístolas instruem e formam os cristãos. Veja, formação de caráter, transformação, fruto do Espírito também. É sobre isso que nós vamos estudar na próxima lição. Pastor, a aula hoje ficou um pouquinho mais alongada, tá dando quase 1 minuto e 50, vai dar mais ou menos 1 minuto e 50, um pouquinho mais. Irmãos, essa aula aqui é uma aula completa. Quem assiste essa aula aqui tem uma aula completa. Se ele não puder ir na EBD na igreja dele porque estava trabalhando por uma série de coisas, está doente, ele assiste a aula aqui, ele vai ter um entendimento da lição como um todo. Aqui não é uma pré-aula, não é um resumo da aula, é uma aula completa. Se você ficou aqui até esse momento, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Você pode até dizer, pastor, eu fiquei até o final. Deus seja louvado pela sua vida em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais uma vez
realizar a EBD comentada online na lição 5, falando aqui sobre o teu Espírito Santo, sobre a atuação do Espírito Santo, sobre como o Espírito Santo age ainda nos dias atuais. Que nós venhamos crer nas verdades bíblicas e que nós venhamos buscar, Senhor, a atuação do Espírito Santo, buscar o batismo no Espírito Santo aqueles que não têm, buscar os dons espirituais, buscar o fruto do Espírito, Senhor. Que a nossa oração possa conter isso, que o propósito de irmos para o templo possa estar sendo voltado para isso também. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus, continue abençoando sua família. E eu falei que eu ia deixar aqui, a playlist. Tá aí a playlist da lição falando sobre o Espírito Santo de Deus. Vale a pena você assistir. Que o Senhor abençoe a sua vida, abençoe a sua família e até a próxima lição da EBD comentada online, se o Senhor assim nos permitir.